É Mateus, capítulo 13, é uma parábola. Vamos trabalhar uma parábola. Inclusive, aquelas mensagens que eu passei no grupo da igreja, né? DPB Elohim. Eu conversei com minha esposa hoje. Eu vou procurar aqueles áudios, né? E vou transformar no livro, se Deus quiser, né? Já estou orando sobre isso e comecei já a escrever alguma coisa. Mateus capítulo 13. É uma parábola de Cristo aqui. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite da palavra do nosso Deus, maravilhosa. A partir do versículo 1, tá bom? Amém? Não sei se está ligado Data Show. Tá não, vamos pela Bíblia mesmo. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tá certo, meu irmão? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos sentado mesmo, tá? Deus Todo-Poderoso, obrigado porque estamos mais esse dia na Tua presença. Essa porta que o Senhor abriu, eu creio que não vai se fechar. Iremos dar continuidade a esse trabalho. Eu creio que de agora em diante as coisas irão melhorar cada vez mais. E com certeza nós iremos voltar aos cultos normalmente. Oramos nesse sentido, que o Senhor esteja abençoando para que Teu povo, na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, assim como em todo o Brasil, possa estar novamente celebrando o Teu nome, porque isso faz bem para a nossa sociedade, Senhor, para nossas vidas e para o Teu reino. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar de uma forma clara falando conosco nessa noite, em nome de Cristo. Também estamos orando por aquela pessoa que não está bem de saúde, que o Senhor possa estar neutralizando nessa noite todo problema, meu Deus, toda dor, todo mal-estar, em nome de Cristo Jesus. A Tua palavra diz que o Teu Filho levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Nós abençoamos, meu Pai, no nome de Jesus, a Tua igreja, com toda sorte de bênção, assim seja em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Muito bem. Eu sei que você já leu essa parábola aqui, né? Pelo menos a maioria dos irmãos aqui já leram essa parábola aqui, né? A parábola do semeador. E já ouvimos muitas explicações, né, sobre esse assunto aqui. E eu quero, assim, poder transmitir para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração sobre esse assunto aqui, né? Muito bem. No versículo 3, vamos trabalhar aqui de uma forma expositiva, no versículo 3, Jesus falou assim: falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O semeador, você deve saber que representa o Senhor Jesus, né? O semeador, o Senhor Jesus Cristo.
a semente representa a palavra de Deus. Os terrenos, os solos, representam pessoas. Representa vários tipos de pessoas aqui. E a forma como elas recebem a palavra. Essa palavra vai nesse sentido aqui. Tá? Então, aqui mostra que as pessoas elas recebem diferente a palavra, que elas são diferentes. Que tem pessoas que têm um coração mais aberto e tem pessoas que têm um coração fechado. Tem pessoas que entendem a palavra e pessoas que não entendem. Quando Cristo explica essa parábola, ele fala que aquela semente que caiu na beira do caminho é aquela pessoa que não entendeu. Ela caiu na beira do caminho e as aves vieram e comeram a semente. É a pessoa que não compreende a palavra do Senhor. O inimigo vem e rouba aquela palavra. Por isso temos que entender aquilo que o Espírito está falando para nós. Muito bem, quando eu li isso aqui, hoje de manhã, o caminho, o primeiro tipo de terreno aqui é a beira do caminho. Você sabe que o caminho é um local que muitas pessoas elas passam. Vai e vem. Então, geralmente, esses locais eles começam a ficar duro. Tipo, vai e vem de pessoas, né? Vai e vem, aquela terra vai ficando rígida, vai ficando dura. Como se trata de pessoas aqui, não é um caminho literalmente, se trata de pessoas. Qual é a compreensão que eu tive nessa manhã, além daquilo que Cristo falou? A compreensão que eu tive é assim, que a pessoa que recebeu a palavra e as aves do céu arrebataram essa palavra, é alguém que foi muito pisado, que foi muito machucado. E eu sei disso, que todos nós nessa vida, nós sofremos reveses. Por mais íntegro e justo que você seja, ninguém está isento de aqui ou ali ser machucado por alguém ou pisado por alguém. Na verdade, eu acho que isso é impossível, alguém morar aqui nessa terra e em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, não ser pisado por alguém. Não ser machucado por alguém. E eu lembrava assim que o próprio Cristo, com toda a santidade dele, com toda a pureza dele, toda a sabedoria que ele tinha, o discernimento, tudo, com tudo que Deus deu para ele, colocou nele, ele como Deus, ele não escapou dessas coisas. Vai voltando aqui à parábola, alguém que foi pisado muitas vezes, às vezes se torna duro. Se torna duro. E ele usa isso como um sistema de defesa, essa dureza para se defender, porque já foi muito machucado. Sabe, eu falei com minha esposa hoje sobre isso. Por exemplo, um cão que apanhou muito, eu já vi cachorro que jogaram água quente nele, sabe, maltratado. Esses cães, eles são desconfiadíssimos. Para ganhar a amizade dele não é fácil não. Ele é meio assustado. Então tem gente que se torna duro, por isso que ele foi muito pisado, muito machucado, muito maltratado. Então ele usa para se defender. Agora, Jesus está falando aqui sobre esse caminho, essa semente semeada à beira do caminho, que na explicação dele são aquelas pessoas que não entenderam a palavra, ouviu a palavra e não conseguiu entender a palavra. E às vezes a palavra ela é um pouco difícil da pessoa assimilar, compreender e descer para o coração. Sabe? Quando, por exemplo, a palavra fala que o juízo se transformará em justiça, a pessoa às vezes fica sem entender. Sabe o que é? Por exemplo, essa pandemia é um juízo.
E quando ela passa, muda todo o contexto. É como se fosse feita uma justiça. Passou-se o juízo e a justiça veio. Então a Bíblia, ela tem coisas que são difíceis de entender. E Pedro, quando escreve, explicando as cartas de Paulo, ele fala que nas cartas de Paulo há muitas coisas difíceis de compreender. Por isso que a gente tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ler, buscar de Deus a explicação da palavra, meus irmãos, para a gente tirar o melhor para nós. Agora, um solo pisado, machucado, maltratado, não significa que ele não vai ser mudado. Essa pessoa que foi maltratada, sabe, pisada, humilhada, não significa que agora ela está condenada a viver sempre assim. O Evangelho, ele pode trazer transformação. Ora, se tratando de terra seca, por exemplo, Isaac, na terra dos filisteus, ele plantou numa época difícil, na terra seca, e colheu 100 por 1. Isso é o poder de Deus. São as maravilhas de Deus. São os milagres de Deus. Então, qualquer pessoa, por mais que ela tenha sofrido nessa vida, o Senhor pode fazer uma obra, meus irmãos. Certo? Só que na parábola aqui, quando a pessoa não compreendeu, as aves do céu levaram a semente. Quem são eles? Ou quem são elas? Os demônios. São os demônios. A palavra fica lá solta, a pessoa não dá muito crédito, ele vai lá e coloca outra ideia na mente da pessoa. A pessoa já era. Entendeu? Esse é o primeiro tipo de solo. Primeiro tipo de pessoa aqui dessa parábola, sabe? Que permitiu, por não entender, permitiu que o inimigo roubasse a verdade que estava semeada sobre ele. E se tratando do semeador, o próprio Jesus, quer dizer, o próprio Jesus semeia. O próprio Jesus semeia a sua palavra no coração da pessoa. Se ela não compreender, não der atenção, não der valor, essa palavra ela vai desaparecer do coração. Viu como às vezes a gente entende que é grave? Porque o próprio Deus faz essa semeadura. E a pessoa deixa aquilo para lá, sabe? E eu meditei sobre isso também, eu falei, o semeador, Jesus. A semente é a melhor semente. Ele deveria funcionar em todos os solos. Meus irmãos, o semeador, Jesus. A semente é a palavra. O melhor semeador que se possa imaginar, Jesus Cristo. Mas mesmo ele, semeando, todos os solos não produziram 100%. Olhe, o próprio Jesus semeando, não teve uma colheita 100%, não teve, não está tendo, não teve nem está tendo. Sabe por quê? Porque não depende só dele, não depende só do semeador e da semente. O solo, a pessoa que vai receber a palavra também tem a sua participação. Se ela não entender, não procurar entender, não procurar guardar, o inimigo vai lá e arrebata. Veja que o semeador fez o trabalho, mas não funcionou em alguns solos. Foi feito o trabalho, e quem fez foi Jesus, quem faz é Jesus. Que a palavra não é nossa, a palavra não é minha, a palavra é dele. Então ele faz o trabalho, está fazendo o trabalho, mas não está funcionando em algumas pessoas, porque elas não permitem, elas não deixam. E esse tal de livre-arbítrio
ele é real. Ou seja, a livre escolha da pessoa. E Deus não viola essa livre escolha. Ele não pode fazer com que a pessoa engula isso sem ela querer a palavra. Não pode fazer isso. Deus respeita isso daí. E aí ela se utiliza disso e elas rejeitam a verdade de Deus. O próprio Deus trabalhando. Elas rejeitam a palavra de Deus e rejeitam automaticamente o Senhor Deus. Meus irmãos. Olha, o caminho aqui é duro porque foi pisado. Foi pisado, ficou duro. Só que na sequência do texto fala de um caminho, ou aliás, de outro material, de outro solo, que já é pedra mesmo, é de natureza, já é duro. Não foi pisado, não é duro mesmo, de natureza. Que a pedra tu vai lá e encontra, ela já era dura de natureza. Não foi ninguém que bateu ou fez com que ela ficasse dura, ela é dura de natureza. Amém? Então tem gente que já é duro mesmo, não foi porque ninguém bateu nele não, é porque ele é duro mesmo. Ele é grosso mesmo. Às vezes não é porque não estuda, não é porque ele é grosso, ele vai para a escola, às vezes tem nível superior, mas é grosso mesmo, é estúpido mesmo. Ele é assim mesmo. E a parábola aqui de Cristo está dizendo que esses dois solos foram semeados. Ou seja, todos serão semeados, todos serão evangelizados. Seja ele duro ou não, será evangelizado. Agora, se ele não frutificar, a responsabilidade cai somente sobre os seus ombros. Não vai nenhuma responsabilidade para o seu Deus, porque Deus está semeando em todos os solos. Todos terão a mesma oportunidade, a semente é a mesma. O Senhor é o mesmo. E todos recebem a mesma semente. Jesus visitou tanto o caminho pisado como aquela terra que tinha pedras, visitou os dois igualmente e colocou a mesma semente, dando oportunidade para os dois, para ambos. E esses dois, eles não produziram. Esse aqui, que é pedregoso, ainda nasceu a semente. A Bíblia fala que nasceu ainda a semente. Só que não tinha profundidade, ou seja, chegou até a aceitar. Mas não criou raiz, ou seja, não aprofundou. O primeiro deixou para lá e as aves vieram levar, os demônios levaram, porque ele não deu muito crédito. Não se importou muito. O segundo até recebeu, mas não aprofundou. E morreu do mesmo jeito. Não, a semente morreu. E essa semente continuou morrendo no coração de muitas pessoas. Já vi gente aceitar Jesus aqui, com alegria, a mãe já está desviada. E tem gente que está recebendo a semente todo o tempo. Não é um dia. Meus irmãos, você pensa que Jesus semeou só uma vez? Jesus às vezes passa anos semeando no coração de algumas pessoas. E eles matam as sementes. Eles matam todas as sementes. Eu sei de gente que está não sei quanto tempo recebendo sementes do céu. A palavra, eles matam a semente. Eles matam na unha. Eles vão matando. Passa ano e sai ano, eles matando semente. A semente divina. A semente da salvação. Eles matam. Vai ser lindo no dia do juízo, né? Porque você vai falar assim, olha, vem cá, eu vou te mostrar quantas vezes eu coloquei minha semente no teu coração. Vem cá, abre o telão aqui. Talvez lá seja diferente, né? Abre o telão aqui, vamos ver quantas vezes eu coloquei a minha semente no teu coração e tu matou ela. Assiste aí. Para tu saber quem é você. Dá glória a Deus, meu irmão, se tu está ouvindo, crendo e aplicando na tua vida. Porque tem gente que é duro de coração, de natureza. Não foi porque ele foi pisado não, é porque ele é duro mesmo. Ele escolheu, talvez escolheu ser assim, ele quer ser assim.
Ele gosta de ser assim. Sei que tem uns que são porque foi muito maltratado, mas tem gente que ele é duro porque é duro mesmo. E parece que ele gosta disso. Sabe? E às vezes é duro só com relação às coisas de Deus, mas quando é do mundo ele é molinho, parece manteiga. Para a igreja, ele é o cão escrito, sabe? Agora quando é para o mundo, rapaz, aí o coração é mole, parece manteiga, meu irmão. Mas fala das coisas de Deus, aí tu vê a pessoa se transformar assim, fala, meu Deus, essa pessoa, olha, você fica assustado. Entendeu? Então esse aqui que é pedregoso, eu vou ler para você aqui, no versículo 5, diz assim, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, não tinha profundidade, não deixou a palavra aprofundar e firmar-se no coração. Meu amigo, se você deixar a palavra de Deus penetrar em você, e você ganhar raiz, dificilmente você sai da obra de Deus. Você tem raiz, vai arrancar uma árvore, né? Que cresceu mesmo, ficou grande, vai arrancar ela, tente arrancar para você ver. E tem árvore, eu não vou lembrar o nome aqui agora, que se ela tiver 8 metros para cima, ela tem 8 para baixo. Um carvalho, né? Pois é. Vai arrancar um carvalho que tem 10 metros para cima, ele vai ter 10 para baixo, vou arrancar para você ver. Ele tem raiz. Então se você deixar a palavra adentrar e você ganhar raiz profunda, é difícil você sair da obra de Deus, meu irmão. Vai ser complicado você sair. Agora tem gente que não deixa. Ele fica criticando a palavra. Por que Deus falou isso? Por que está escrito assim? Eu não gostei disso. É um absurdo. Quer dizer, o próprio Deus, que Deus falou, não cai bem na cabeça de algumas pessoas, meus irmãos. Não é algo que eu estou falando, é algo que Deus falou, não encaixa bem. Eu não gostei disso. Por que ele falou isso? Por que ele falou assim? Quer dizer, o próprio Deus falando não soa bem para algumas pessoas, meus irmãos. Ora, se Deus não consegue agradar certas pessoas, quem somos nós para agradá-los? Quem sou eu? Se Jesus, o Espírito de Deus, a bondade de Deus, que a Bíblia fala que Deus é bom, que Deus é amor, não consegue fazer com que algumas pessoas creiam nele, no próprio Deus, quem sou eu para fazer uma pessoa dessa acreditar, meu irmão? Quem sou eu? Agora a verdade deve ser dita. O seu Deus trabalha com todo mundo. Pode ser duro, pode ser o que for, ele dá a mesma oportunidade. Está aqui. Ele pode ser terrível. E Deus dá a mesma oportunidade para ele, a mesma palavra, o mesmo incentivo, o mesmo amor, ele dá. E não dá só uma vez, não. Não só uma vez, não. Ele dá durante toda a vida. Tem gente que vai ouvir a palavra a vida inteira. Se ele se perder, é por conta dele. Tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com os irmãos, é por conta dele. Amém? Muito bem. Deixa eu continuar aqui. No versículo de número 7, diz assim, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Esse tipo de local aqui também, ele é complicado. Jesus vai dizer qual a explicação disso daqui. No versículo 22, Jesus dá a explicação dessa parábola, e olha o que ele fala aqui no versículo 22 sobre essa palavra que caiu no meio dos espinhos aqui, ó. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É muito preocupado com as coisas da terra, acima das coisas de Deus. As minhas coisas, os meus negócios, a minha casa, os meus bens, é muito preocupado com tudo isso. E ele mata a semente. Ele não dá atenção devida à semente, à palavra de Deus. Dá mais atenção a querer ficar rico, a ser muito próximo, a se dar bem na vida, muito mais do que as coisas de Deus. Aí vai matando a semente, e mata. Descuidado dessa vida. Pois é, tem gente que acha que não, mas veja que as coisas dessa vida, as preocupações, os desejos pelas coisas dessa vida, pode interceptar alguém de entrar no reino de Deus se ele fizer isso aqui. Se ele der mais atenção, mais ênfase para essas coisas do que as coisas de Deus. Meus irmãos, as coisas de Deus devem estar em primeiro lugar, todo o tempo. Tem que ter um espaço para Deus. Tem que ter uma hora para Deus, momentos para Deus, para a palavra, para a oração, para o culto, para a comunhão. Isso é muito importante para nós. Esses dias que nós ficamos sem comparecer na casa de Deus, sabe, mesmo eu que estou há quase 30 anos na igreja, a gente sente que, sabe, fica faltando algo para nós. E olha que eu estou lendo, eu estou escrevendo alguma coisa, gravando algum áudio, mas a gente sente que está faltando algo, meus irmãos. Sabe, eu não quero viver sem adoração, sem o culto, sem estar com os irmãos, sem estar com a palavra. Eu não quero esse tipo de vida. E eu me admiro. E tem gente que não tem nada disso, sabe? Para ele está tudo normal. Ele está indo direto para o inferno, mas está tudo normal. Parece que ele está assim indo para o céu. Parece que ele não tem falta de nada. É uma confiança, sabe? É uma confiança. Eu digo, meu Deus, essa pessoa está indo direto para o inferno, ele está assim. E ele anda todo cheio, sabe? Rapaz, meu Deus, esse cabra está indo para o inferno, está desse jeito, isso é muito... Meu Deus do céu. E ele quer viver sem as coisas de Deus. Para a igreja, para ele não tem muita importância não. Sou eu e Macaúba é um coco. Macaúba é uma palmeira do Nordeste, né? Que dá um coco, né? Parecido um pouco com o Tucumã. Mas eu deve conhecer aí a Macaúba. Lá tem esse ditado, né? Eu sou eu, Macaúba um coco. A gente duro. Mas eu, meu irmão, eu quero estar com a palavra. Meu Deus, me ensina, me instrui. Eu quero aprender, eu quero viver para ti. Eu quero te adorar, eu quero te honrar. É isso que eu quero para mim, meus irmãos. Quero estar em comunhão com os irmãos, andar com a igreja todo o tempo. É isso que está no meu coração. As minhas terras estão sendo ponto de pregações. A minha irmã abriu um trabalho lá na minha terra que eu tenho no final do Amazonas. Já ganhei algumas almas lá. É isso que eu quero. Lá na minha outra terra, eu quero os irmãos lá. Quando passar esse negócio, os irmãos vão para lá para tomar um banho, assar um peixe, pregar a palavra de Deus. Eu quero isso aí para a minha vida, meus irmãos. É o evangelho todo o tempo comigo. Todo o tempo. Amém? Agora, para encerrar aqui, tem o último tipo de solo, que é aquela terra boa. A semente bateu lá, meu irmão, nasceu, terra boa. Tem gente assim, é terra boa. Bateu a palavra assim, já nasce e fica firme. Rapaz, tem gente que eu digo, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Tem gente que já vem para a igreja assim, pastor, vou congregar aqui, eu quero aceitar Jesus. Gente do coração, eu fico muito alegre, ó. Mas são raros, meus irmãos. Tem gente que eu oro, eu jejum, eu choro e não dá nada. E tem gente que vem, pastor, eu quero congregar. Que coisa boa, estou gostando, eu fico tão feliz, você nem imagina, meu irmão. Tem gente assim, é terra boa. É terra boa, gente. Aqui o resultado aqui, ó. Veja o versículo 9 aí, ó. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. 3 níveis aqui, nasceu a semente. Bateu lá, nasceu, produziu, frutificou. E a Bíblia fala que Deus também se alegra muito com essas coisas. Quando a pessoa aceita Jesus, fica firme,
congrega, anda com Deus, Deus fica feliz demais. Sabe? Porque nem Deus está conseguindo fazer isso com todo mundo, meus irmãos. É uma coisa que me impressiona muito, quer dizer, o próprio Deus, com tudo que Ele é, com todo o poder que Ele tem, que se nós fôssemos estudar só os pássaros, nós não chegaremos ao conhecimento total dos pássaros, das atitudes, do comportamento deles. A gente passa estudando a vida todinha só os pássaros e não chega a um conhecimento total dessa área. E Deus sabe, quando cai um pássaro morto, Ele sabe quem é aquele pássaro, o que ele fazia, onde ele caiu. As estrelas são inumeráveis para nós. Ele olha e chama cada uma pelo nome. Olha o tamanho desse Deus. Olha o conhecimento que Ele tem. Agora, esse Deus tão poderoso que criou tudo que você vê aí, fala com uma criatura, coloca boa palavra no coração daquela pessoa, fala, eu não quero isso. Eu não gosto disso. Quer dizer, o próprio Deus fica infrutífero com algumas pessoas, gente. Simplesmente o seu Deus não consegue ganhar todo mundo. Não te assusta, mas é verdade. Ele não consegue, não. Porque Ele segue leis, Ele segue princípios, Ele não pode violar esses princípios, Ele não pode violar. Ele trabalha assim, eu semeio, a pessoa recebe a semente, ou não. Se ela receber, é salva. Se não receber, morre. Viu? Como é que é? Viu o poder que o homem tem? Você está vendo o poder que o homem tem? De dizer não para Deus? Ele diz não para Deus. E Deus tem que ficar tranquilo. Tudo bem. Tudo bem. Você não quer fazer o quê? Não é verdade, meus irmãos? Senão está sendo todo mundo salvo. Todo mundo estava salvo, ninguém ia para o inferno, todas as gerações passadas, presente e futuro, todo mundo estava salvo. E está sendo salvo? Não está. Por quê? Porque tem gente que ele resiste. Está aqui, ó. Ele mata a semente. E se matar a semente, já era, meu irmão. E não mata só uma vez, não. Mata quantas vezes Deus falar. Ele vai matando na unha. Até que ele morre, às vezes, sem Deus. É ou não é? É. Já preguei pra gente no leito de morte. Câncer, estado terminal. Preguei para ele, falei, amigo, eu sei que o seu tempo está findando. Eu não vou dizer que Deus vai lhe curar aqui. Pode até lhe curar e você viver mais algum tempo. Mas eu vou lhe dizer, é melhor você aceitar Jesus, que se você não ficar bom disso aqui, Deus tem um paraíso para você, uma vida eterna, um lugar maravilhoso para você. Sabe, é incomparável, sabe, em relação a essa terra. É um paraíso, você vai ser a pessoa mais feliz que se possa imaginar. Aceite Jesus. Terra dura, qual foi a resposta? Falou assim, ó. Olha o dedinho dele, ó. Não vou querer. Eu não vou querer. Falou. Com uma semana ele estava morto, aquele homem. Diga, Jesus, nós fomos lá, o Senhor chamou, nós fomos lá, levamos a palavra de salvação. Aquele homem teve a capacidade de dizer não para Deus e morreu sem Deus, até onde eu sei. Então, bem-aventurado é você que ouviu e creu e está se aprofundando nas coisas de Deus. Continue assim, meu amado. Continue assim, porque tem gente que não crê, não. Paulo fala assim, a fé não é de todos. Não é que Deus não queira que ele tenha fé, não. É porque ele não quer. Simplesmente ele não gosta disso. Mas se você gosta, dê graças a Deus, porque seu coração é diferente. Você é a terra boa. Amém? Você é a terra boa. Tá certo? Amém? Vamos para casa? Fica de pé aí para a gente orar. Dê graças a Deus, porque a semente está no seu coração e você está firme. Amém? E vai continuar firme. Isso é